O levantamento de cabo elétrico ele tem que ser feito olhando para o diagrama do painel. Então, eu vou abrir aqui, ó, o diagrama desse painel. Pronto, gente, está aqui. Vou lá no meu projeto e vou olhar quais são os painéis que existem. Primeira coisa, né? Nessa parte aqui, a gente viu que tem 4. QDNE Gal 3, QDNE Gal 2, QDNE Gal 1. Então, a gente tem Gal 1, Gal 2 e MAN, nessa parte aqui, né? Lá em cima vai ter o mezanino, mas eu também não vou me atentar muito para ele não, tá? Vamos seguir com esses aqui, que é só para mostrar como que a gente faz para levantar o cabo, tá? Então, a gente vai lá no diagrama, ó, a gente localiza o painel QDNE Gal 1, tá? Vamos começar por esse aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai observar todos os circuitos existentes aqui nesse painel. Como é que eu faço quando eu estou com tempo? Eu pego lá, crio layers lá dentro do meu projeto com o nome do circuito, que está aqui o mesmo nome, por exemplo, aqui está 1.1, né? Então eu colocaria lá C1.1, C1.2, C1.3, C1.4, e aí eu vou fazendo, né? Criando aqui o nome das layers com o nome do circuito. Em seguida, eu vou observar o que esse circuito alimenta, né? Nesse caso aqui, ó, a gente está vendo que esse circuito eles são circuitos de iluminação. Esse painel, a grande maioria dele, ó, vai estar alimentando aqui circuitos de iluminação. Né? Daqui para baixo, depois que eu observo o que é, eu vou observar aqui o número de vias, né? Que é, no caso aqui, são para esse circuito de iluminação aqui, eu estou vendo que os circuitos são trifásicos. Então, eu vou ter que prestar atenção em tudo isso aqui na hora que eu for fazer a minha consideração lá de quantas vias vai estar passando naquele determinado trajeto que eu estou avaliando ali, tá? Então, beleza. Vamos fazer aqui um exemplo, levantar aqui esse circuito 1.1, para a gente ver como que a gente faria o levantamento de cabos desse projeto, né? Eu vou fazer o do 1.1. Então, aqui, ó, vou aqui digitar o comando LA Enter. Eu vou criar um novo layer e eu vou chamar ele de C1.1. Aqui ele não aceita ponto, né? Eu vou colocar C1-1. Pronto. Aí aqui eu gosto de dar uma cor para cada circuito aqui. Então, eu vou dar essa cor azul aqui para o circuito C1.1. Beleza, aí se eu der 2 cliques sobre ele, ficar com esse Vzinho aqui do lado, é porque agora é esse layer que está ativo, né? Se eu for fazer qualquer desenho, ele vai estar fazendo dentro desse layer. Então tá, criei o layer, fechei aqui. Aí, por onde é que esse circuito ele vai percorrer, né? A gente está vendo aqui, ó, que ele vai sair desse painel aqui, ó, que é o QDNH1, e ele vai vir alimentar essas lâmpadas aqui dessa região. 1.1, 1.1. Então, ele está revezando os circuitos na linha aqui do perfilado, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, literalmente, seguir o projeto do perfilado. Então, a gente vai aqui, ó, criar uma polyline, né? PL Enter. Eu vou seguir o trajeto desse circuito. Então, eu venho por aqui, né? Aí eu venho aqui, ó, por esse trajeto aqui da eletrocalho. Vou virar aqui e vou observar aqui, ó. 1.1 presente aqui. Aqui 1.3, 1.1, ainda está por aqui. 1.3, 1.1. Por que eu estou observando isso? Para eu ver se eu preciso seguir com essa linha até o final do perfilado ou não. Então, o eletricista ele faria uma derivação a partir desse ponto aqui do cabo e ele seguiria aqui, ó. Da mesma forma, nessa linha aqui a gente vai ter, ó, 1.1 aqui. E 1.1 ele pararia aqui, ó. Viria só até aqui, ó. Ele não seguiria até o final nessa linha. Aqui no final já é outro circuito. Indo aqui para o próximo,
a gente clica aqui, da mesma forma, né? Vamos considerar que o eletricista ele estaria fazendo uma derivação aqui. Então, iria fazendo aqui em cada uma das linhas, né? Aqui, ó, o último ponto é bem aqui. Da mesma forma, seguiria. Aqui ele vai parar bem aqui. E aqui, a última linha, ele vai parar bem aqui. Pronto. Beleza. Agora eu vou dar aqui um select similar. E vou dar um comando length. Pronto. Teria aqui 247 metros lineares de circuito, né? Só que lembrando que esse circuito aqui é um circuito trifásico e também está faltando a gente contar a descida aqui para o painel. Então, nesse caso aqui, ó, em cada linha dessa daqui, quantos cabos vai estar vindo? Porque ele reveza os circuitos, mas ele também reveza as fases. Então, de certa forma, em todas as linhas eu vou ter a presença das 3 fases. Porque a gente está vendo aqui, mas como é que eu vou contar que vai ter 5 cabos em cada um, né? 3 fases neutro-terra. Se na luminária vai levar só 2 fases, né? Aqui só está tendo a PR, aqui, por exemplo, nesse circuito 1.3, né? Mas nos outros vai seguir a mesma coisa. Aqui, ó, 1.1 RS. Por que eu vou contar 3 fases, né? Ele não chega aqui na luminária, né? Mas na linha, aqui no caminho do circuito, a gente vai ter a presença das 3 fases caminhando aqui, né? 3 fases mais terra, nesse caso aqui, né? Porque esse circuito, ele é bifásico. Então, aqui são 2 fases que vai chegar na luminária. Então, nesse caso aqui, eu contaria 5 cabos por todo esse trajeto aqui, né? 3 fases, mais neutro, mais terra, tá? Então, eu ficaria aqui lá na nossa pontinha, né? Só para exemplificar, os cabos de 2,5, né? Então, aqui, como é que eu contaria esse cabo? Arredondar para cima. Colocaria 250, não esquecendo da subida lá do painel, né? Então, seria 250 mais 12. Tá? E aí, a gente faria isso para todos os circuitos, tá? Então, abriria aqui os painéis. Cada circuito contado, passo um traço para marcar que eu já passei por ele. Tá? E seguiria assim por todos os circuitos. A gente olha assim, acha muito, mas não é tanto não. Veja que aquele circuito ali que a gente acabou de levantar, né? 1.1, eu só levantaria ele. O 2 e o 3 eu consideraria a mesma medida, porque eles têm praticamente o mesmo trajeto, né? Tá ali alimentando a mesma região de luminária, só tá sendo alternado entre eles. Então, isso daqui eu já não ia contar, já passaria para o próximo. Rapidinho você conta. Vai nessa metodologia aí de se organizar para não precisar ficar se perdendo, nem tendo que estar voltando para corrigir erro. É batata. Bom, gente, então seguindo aqui, está vendo aqui que está sendo solicitado eletrocalha lisa galvanizada a fogo e perfilado liso galvanizado a fogo.